Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Mais um estudo para a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Incline suas cabeças, vamos orar ao nosso Senhor. Pai querido, nós somos gratos por esse dia, por mais uma Escola Bíblica Dominical. Peço ao Senhor que nos abençoe através da Tua graça, possamos receber do Senhor o ensino da Tua Palavra e as bênçãos, ó Deus, para que cresçamos de acordo com a Tua vontade. Peço isso em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Estamos aqui no estudo de número 4, sobre discípulos de Cristo, fazem discípulos de Cristo, uma série sobre discipulados. Semana passada nós fizemos o estudo de número 3, que nós ali aprendemos sobre os exemplos de discipulados na Bíblia, e hoje falaremos sobre a importância de ser um discipulador. Você acha que é importante ter alguém para discipular? Então, é uma pergunta que você precisa responder, né? E hoje veremos alguns textos que nos mostrarão que sim, é importante fazermos discípulos. Vamos abrir para segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, onde diz assim: "E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros." A ideia do discipulado está nesse versículo. É o principal versículo bíblico que diz a respeito de fazer discípulos, de passar de um discípulo para o outro. Jesus, ele deu essa ordem, um imperativo: ide fazer discípulos. E Paulo aqui fala a Timóteo: aquilo que você aprendeu de mim, passe a outros homens, fiéis, idôneos, para instruir a outros. A ideia do discipulado está principalmente nesse versículo. Mas nós devemos entender, e já vimos isso em alguns estudos passados sobre discipulado, que é importante fazer discípulo, primeiramente para multiplicar essas pessoas fiéis, multiplicar cristãos, multiplicar aqueles que receberão a Cristo como Senhor e serão discípulos do Senhor. É muito importante ter a ideia de multiplicação, fazer se cumprir as bênçãos e os propósitos de Deus desde lá de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, semana passada nós vimos que Abraão, ele recebeu as bênçãos de Deus e passou para o seu filho Isaque, e seu filho Isaque passou para seu filho Jacó, e assim foi disseminando essa bênção de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Principalmente a parte final do versículo: em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi o propósito de Deus quando chamou Abraão. Também no capítulo 22, Deus reafirma esse propósito com Abraão no versículo 18, onde ele diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. É Deus confirmando a bênção a Abraão. E depois também isso é passado a Isaque e também a Jacó. E já no capítulo 28, versículo 14, Deus fala então a Jacó: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias. É Deus confirmando a bênção que tinha dado ao seu pai Isaque e também dado ao seu avô Abraão. E agora Jacó passa a se chamar Israel. E Israel é uma nação bendita de Deus. E é através de Israel que vai nascer na tribo de Judá Jesus. Nasceu lá em Belém, vivendo em Nazaré.
E Jesus, o Filho de Deus, ao morrer na cruz, ele cumpre a promessa de fazer bendita todas as nações, porque todos aqueles que, através de Cristo, reconheceram o sacrifício dado pelo próprio Deus, pago por Jesus na cruz, através do seu sangue, fazendo a todos aqueles que nele crer filhos também de Deus, então esse é bendito do Senhor. E através do sangue de Cristo, todas as nações da terra são benditas por conta do sacrifício dele. Ele venceu na cruz e ele foi dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não ia morrer, mas ganharia a vida eterna. Esse é a bênção. É a bênção que veio desde Abraão e se multiplicou pela nação de Israel e chegou até nós, chegou até aqui, no Brasil, chegou até em nossas mãos através da Bíblia, e nós somos abençoados pela bênção que Deus resolveu, quando separou Abraão da sua parentela. Então disse a ele: farei de você uma grande nação. E nós então temos como desafio replicar essa bênção agora no legado cristão que é passado para nós. Abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembraram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Paulo falando à igreja de Corinto que eles estavam, e estava elogiando a igreja de Corinto porque eles estavam transcorrendo da maneira que ele tinha ensinado com relação às tradições. No versículo do mesmo capítulo, versículo 23, ele dá um exemplo desse discipulado, desse ensino. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e ele dá continuidade. Esse texto é lido muitas vezes no dia de ceia, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Essa é a ideia do discipulado. Eu recebi, eu aprendi e agora estou transmitindo a outros homens. Também nós vemos isso no capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E no versículo 3 ele vai dizer: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o legado que devemos passar de um para o outro. Aquilo que eu recebi de quem? Quem que me ensinou? A palavra de Deus, ela nos ensina, mas precisa ser conduzida por homens fiéis, precisa ser conduzida por pessoas idôneas, que transmitam a palavra da verdade, Precisa ser transmitido verdadeiramente por um discipulador, por um líder, por alguém que está interessado em conduzi-la à vida de outro. Precisa ser entregue também, precisa ser pregado através de um pastor, de uma igreja e assim por diante. Homens fiéis que passem um para o outro aquilo que recebeu como verdade, e é verdade, a palavra de Deus. Então o objetivo é replicar o legado. Primeiro é ser multiplicador, depois replicar o legado cristão. Em terceiro, seguir os passos de Cristo. 1 Pedro 2, 21 diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Essa ideia de seguir os passos é uma palavra em grego, palavra que em grego é epakoloteo, que significa seguir os passos da mesma pisada. Essa palavra em grego, essa palavra difícil, em grego sempre é difícil a pronúncia, essa palavra significa seguir, pisar nas mesmas pegadas,
Seguir os passos de Cristo é ser um discípulo de Cristo. E assim como Cristo nos ensinou, devemos ensinar a outros. E devemos então agora, por último, replicar os passos que recebemos, imitando aquele de quem nós recebemos essas orientações. Paulo, ele vai dizer isso em 1 Coríntios 11, versículo 1. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E essa é a ideia, essa é a palavra em grego para ser imitadores é mimiteis, que é a mesma palavra usada para mímica. Significa imitar a mesma coisa do mesmo jeito, como num espelho. Também nós vemos em 1 Coríntios 4,16, onde Paulo diz assim: portanto eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E também em Efésios 5, versículo 1, diz assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. E também em Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo, ele começa a construir a ideia de ser imitadores. Primeiro ele fala: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois ele clama: por favor, sejam meus imitadores. Depois ele vai falar: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ele vai construir essa ideia de imitação em Filipenses também, muito parecido com a de Coríntios: sejam meus imitadores. E olhando outros exemplos daqueles que também são imitadores de Deus. E nós vamos ver que essa ideia é tão bem construída que a igreja de 1 Tessalonicenses vai praticar isso de uma forma muito literal. 1 Tessalonicenses 1,6 diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. E essa é a ideia, porque apesar de muitos sofrimentos, eles receberam através de Paulo, confirmado em seus corações através do Espírito Santo, eles entenderam que precisavam trabalhar em prol ao reino. Então eles saíram como igreja e começaram, da mesma forma como Paulo fazia, começaram também a evangelizar, a fazer outros discípulos. E ali daquela igreja de Tessalônica, muitas outras igrejas foram também plantadas, assim como Paulo fazia. E eles ali testemunhavam a palavra do Senhor. E ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 7 a 9, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa de outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Então Paulo, ele vai mostrar aos Tessalonicenses que deveriam imitá-lo da mesma forma, na conduta também. Eles precisavam, Paulo, ele tinha esse interesse, ele tinha essa preocupação de ser exemplo para o outro. Por isso ele nem sequer, mesmo tendo direito a receber dos Tessalonicenses, ele abriu mão desse direito, porque ele queria ter um exemplo máximo, dar o exemplo máximo para aquela igreja. E isso é o que nós devemos ter para as nossas vidas. Concluindo, queridos, temos o dever de fazer discípulos, como eu falei na semana passada. Começa em casa, depois na vizinhança, e então a amigos e familiares, depois no trabalho, depois a estranhos e por fim em todas as oportunidades. Por que eu falo começa em casa? Porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Por que na vizinhança? Porque nós devemos espalhar isso para aqueles que estão mais perto de nós, de repente para amigos, ou de repente para familiares, depois no trabalho, depois a estranhos. Por quê? Porque você vai aprendendo como fazer isso. E você vai
observando a melhor forma de evangelizar, a melhor forma de discipular. Lembrando que discipular não é apenas você falar da palavra de Deus, mas você acompanhar a vida daquele com quem você compartilhou a palavra de Deus. Faça isso. Isso é algo muito importante. Isso é uma ordem que Jesus nos deixou. Não desperdice as oportunidades. E também não se esqueça, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Indique amigos para que também recebam esses ensinamentos. E assim acione o sininho para que você também esteja atualizado nas novidades do nosso canal. E Deus abençoe. Até o próximo estudo. Até lá, em nome de Cristo Jesus.